Olá pessoal, esse é o meu primeiro vídeo hoje. Eu espero o áudio não deve ser um dos melhores, a câmera também não é das melhores, mas o que eu venho trazer aqui para vocês é um pouco do que eu aprendi como estudando psicanálise. Então eu sou formado em psicanálise, eu tenho pós-graduação em psicanálise, eu sou pedagogo e só que eu gosto de dividir o meu conhecimento que eu aprendo, né, com as pessoas. E hoje eu resolvi fazer aulas significativas para com que eu possa também repassar para as pessoas esse conhecimento. E o primeiro artigo que eu vou usar para essa primeira aula é Pulsão de Morte em Freud, o Paradoxo da Vida. Esse é o tema do artigo da Sandra Lourenço Correia. Então a Sandra ela vai explicar aqui pra gente como que é a postulação do conceito de pulsão de morte na visão de Freud, Laplanche, Garcia Rosa. Então ela vai citar vários aí autores e principalmente o pai da psicanálise, que é Freud. Então ela vai dizer assim: Freud inventa novos conceitos. Não é pouco o que ele faz, inventar conceito e retirar o pensamento do nível da opinião e forçar-lhe além do limite que foram impostos anteriormente. E Freud, indiscutivelmente um inventor, inventa um novo corpo e uma nova alma. Tá? Então esse aqui, quem fala é o Garcia Rosa. Então ela vai fazer um resuminho agora falando assim: o trabalho que ela vai desenvolver é uma tentativa de percorrer caminhos que levaram a Freud a construir a postulação do conceito de pulsão de morte e pulsão de vida. Mas esse artigo aqui que ela vai usar o conceito de morte, tá? Ela vai uma questão paradoxal com Freud. Investigando a princípio da origem do conceito a partir da teoria da pulsão, né? A pulsão é o que o Freud fala sobre a nossa libido, essa energia sexual que a gente tem, o ser humano ele tem desde da sua concepção. Em formalização geral, organiza um sistema mais amplo a interação dos processos psíquicos. Em seguida, a necessidade de investigar a hipótese de uma tendência primária no organismo à redução completa das tensões. Então ele vai dizer aqui que existe uma energia que vai reduzir essa tensão que a gente tem, né? Que a gente possui no nosso organismo. Aí ele fala: os fenômenos da compulsão e da repetição, da origem da agressividade, ressaltando a primazia da autoagressividade sobre a heteroagressividade. Apesar de Freud afirmar que essa noção era um produto de especulação teórica, que diante das manifestações silenciosas da pulsão de morte e suas vicissitudes, encontrasse sérias dificuldades na investigação da existência. Não há como negar a importância desse conceito para a análise do corpo humano. Então ele vai dizer assim, que Freud, ele, apesar de não ter noção de especulações teóricas, né, dessas manifestações da pulsão de vida e da pulsão de morte, e essas vicissitudes, quer dizer, essas mudanças que elas causam, elas encontrariam sérias dificuldades na investigação da existência. Então ele fala que esse conceito ele é muito importante, né, para a análise do corpo humano. A pulsão de morte é uma das noções mais controvertidas no pensamento freudiano. Essa teoria custou severas críticas à psicanálise, suscitou inúmeras dúvidas e provocou até o afastamento daqueles que eram considerados os maiores adeptos do pensamento. A gente vai chegar lá, a gente vai continuar as aulas, você vai ver porque que era assustador para alguns adeptos, né, do pensamento freudiano, porque ele vai simplesmente quebrar algumas barreiras e vai mostrar
através de pesquisas, através das análises que ele fez dos pacientes, como que isso se dá. Então é mais para frente, no decorrer do artigo aqui, que a gente vai citar por que que a pulsão de morte ela afastou, né, essas pessoas do pensamento freudiano. Esse conceito de pulsão, ele surgiu em 1905 na obra Os Três Ensaios sobre a Sexualidade, onde Freud utilizou o termo triebe, fazendo claramente a distinção entre conceito e o instinto, traduzido, né, instinct, né? O termo utilizado por Freud tem um significado instinct por alguns autores que traduziram, causando uma confusão terminológica, né? Não pretendida por Freud, mas a realidade, James Straits, ao traduzir triebe para instinct em inglês, ele disse que alemão significa triebe empurrar, né? E instinct para Freud significava o pensamento prefixado hereditariamente segundo as modalidades da relatividade adaptadas a certo tipo de objeto. A construção teórica do conceito de pulsão se dá na descrição da sexualidade humana apresentada nos três ensaios e nos estudos das perversões e na sexualidade infantil. E noção de pulsão e lá ele vai dar suas noções de pulsão e suas características lá serão descritas. Nessa obra, Freud apresenta uma noção de objeto de pulsão como contingente e que varia ao longo do desenvolvimento humano. Refere-se ainda aos diversos alvos da pulsão que afirma inicialmente parcelares. Ou seja, ele diz que a pulsão ela tem um alvo, né? Vamos dizer assim, ela tem um alvo. Olha aquela pessoa, ele elegeu ela e ela vai se tornar ali o meu objeto de desejo. Então isso é a pulsão. Eu quero me satisfazer com aquele corpo, né? Mas ele vai mostrando aqui como se distribuem esses conceitos. Laplanche vai decorrer da seguinte forma: estreitamente dependente das fontes somáticas, estas são igualmente múltiplas e suscetíveis de assumirem e conservarem para o indivíduo uma função predominante, que são as zonas erógenas, né? Todo mundo sabe que o corpo ele é totalmente erógeno, né? Então não vem somente das partes genitais, é o que ele vai falar aqui, pois que as funções parciais não se subordinam à zona genital e não se integram na realização do coito, senão ao termo de uma evolução complexa que a maturidade biológica não chega para garantir. Outra característica apresentada é o fator ativo da pulsão e sua pressão ou força, ou seja, essa energia, a pulsão, ela é uma energia muito forte, ela é uma energia muito meio que selvagem, né? Vamos dizer assim, que a gente não consegue dominar ela. Então a pulsão ela tem uma certa agressividade quando ela se manifesta, né? Vamos dizer assim. Então Freud ele vai apresentar uma definição, né, desse conjunto de pulsão, que reúne 4 dimensões, que é a fonte, a pressão, o impulso, o objeto e o alvo. Nesse mesmo texto, Freud define a pulsão como sendo um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, como representante psíquico dos estímulos que originam dentro do organismo e alcançam a mente. Freud fala que a pulsão ela não é psíquica, a pulsão
não pode representar o corpo no psiquismo por si mesmo, a não ser por intermédio de seus representantes psíquicos, o representante ideativo e o representante afetivo. Freud ainda acrescenta que, embora para a pulsão, que é absolutamente decisivo, e sua origem na fonte somática, dentro da vida anímica, não nos é conhecida de outro modo que por suas metas, que é aquilo pelo qual ela pode alcançar a sua meta, a satisfação. Então ele vai dizer que aqui a pulsão, ela tem um alvo. E ele diz que esse alvo, ele não é só um conjunto psíquico, ele é o conjunto do corpo, né? De todas as células do corpo, e que ele vai em busca dessa meta, que é a satisfação, né? Não é, vamos dizer assim, ele tem um texto que ele fala, né, que é como um artigo que fala que é como se fosse você matar sua fome, né? E a pulsão, ela é mais ou menos isso, né? Ela tem aquela sede de se satisfazer, e ela se propõe em um alvo. Esses alvos, com o decorrer das aulas, a gente vai observar o que tipo de alvo são esses que a pulsão ela vai em busca. E aqui ele vai dizer, Freud faz uma exposição sistemática das 4 dimensões do conceito de pulsão. A primeira dimensão diz respeito à fonte de pulsão, que é definida como sendo a origem somática, estendendo-se por uma fonte somática ou fonte orgânica, tanto o órgão de onde... em outro acréscimo do 3 ensaios, ele afirma que o estudo do ato de sugar o dedo, ou sugar sensual, já nos deu 3 características essenciais de uma manifestação sexual infantil. Em sua origem, ele se apoia em uma das funções somáticas vitais. Então, ele vai falar que, vamos dizer assim, que o ato de sugar já é uma manifestação dessa pulsão. Por quê? O que ele fala? Manifestação sexual infantil não é uma manifestação sexual, vamos dizer assim, da questão do sexo em si, mas ele vai falar que é a sexualidade manifestada, ou seja, a pulsão, ela ainda está, ele vai contar ali mais para frente no artigo, vai contar que a pulsão ela é egóica nesse momento. Então ela vai chegar quando o bebê, no ato de sugar, ele está ainda com essa satisfação, para ele não quer saber quem que está ao redor, ele simplesmente quer se satisfazer, tá? Aqui ele vai falar o seguinte: a questão da pulsão, ela se encontra na resposta no apoio, ou seja, a pulsão ela se apoia no instinto. Essa noção é a chave para a compreensão do conceito de pulsão, pois o que caracteriza o apoio é que as pulsões sexuais estarem ligadas em sua origem às pulsões de autoconservação. Então ele vai dizer que o homem, por essa questão, vamos dizer assim, sexual que ele tem, é uma questão de autoconservação. Ele precisa se manter, ele precisa se satisfazer, ele precisa também, nesse início, né, se autopreservar. Por exemplo, se ele não mamar, se ele não comer, se o bebê não tiver essas manifestações e o adulto não entender, a pessoa vai morrer, né? Então ele próprio vai ali manifestando, o bebê ele vai ali se manifestando de uma forma da pulsão, as suas necessidades. Então, quando ele suga, quando ele come, quando ele chora, tudo isso são manifestações da sexualidade dele, porque ele precisa se satisfazer. Ele precisa ali naquele momento mamar, ou então sugar o seio, então chorar para poder ser alimentado. Então vários fatores ali se integram no desenvolvimento ali da criança. Tudo isso voltado para si, mas a questão é que a pulsão ela faz isso, né? Ela vai fazer com que essa autopreservação do bebê. Aqui tem uma parte muito interessante que ele vai dizer, que ele vai dar um exemplo. Ele vai dizer assim, o exemplo mais expressivo dessa ligação é o da atividade latente, ou seja, o mamar, né?
onde paralelamente a satisfação decorrente da ingestão do alimento dá-se excitação nos lábios, na língua, no seio, né? E o que provoca um outro tipo de satisfação, que apesar de apoiar-se na satisfação da necessidade instintiva, que é de autopreservação, não é redutível a ela. Na segunda satisfação é de natureza sexual. A noção de apoio representa o momento de constituição de uma diferença.